Por que um livro sagrado não oferece uma resposta direta sobre uma das questões mais urgentes da humanidade? A resposta revela algo profundo sobre a natureza das Escrituras e da própria condição humana. A Bíblia, longe de ser um manual técnico com respostas prontas, apresenta-se como uma tapeçaria complexa de perspectivas que refletem diferentes épocas, contextos culturais e experiências humanas com o divino. Deixa o like e inscreva-se no canal meu. Muito obrigado. Imagine tentar explicar um fenômeno moderno como a Guerra Fria usando apenas um único livro de história. Seria impossível capturar todas as nuances geopolíticas, econômicas e ideológicas envolvidas. Da mesma forma, as Escrituras abordam a guerra através de múltiplas lentes. Narrativas históricas, profecias apocalípticas, ensinamentos éticos, salmos de lamentação e visões escatológicas. Cada gênero literário oferece uma perspectiva única, criando um caleidoscópio de interpretações possíveis. O que isso significa para a nossa busca por respostas definitivas? Primeiro, sugere que a guerra é um fenômeno demasiado complexo para explicações simplistas. Segundo, indica que diferentes contextos históricos exigem diferentes abordagens teológicas. As guerras tribais do período dos juízes operavam sob dinâmicas completamente diferentes das guerras imperiais descritas em Daniel ou das perseguições do primeiro século relatadas no Apocalipse. Esta multiplicidade interpretativa não é uma fraqueza, mas uma força. Permite que cada geração dialogue com as Escrituras a partir de seus próprios contextos e desafios. Os cristãos do século IV interpretaram a guerra de forma diferente dos anabatistas do século XVI, que por sua vez diferiam dos teólogos da libertação do século XX. Cada época encontra nas Escrituras tanto justificativas para suas posições, quanto desafios para repensar suas certezas. A ausência de uma resposta única também nos força a uma hermenêutica mais humilde e dialogal. Em vez de buscar versículos prova para sustentar posições pré-concebidas, somos chamados a wrestling com os textos, permitindo que suas tensões internas nos transformem. Esta é, talvez, a lição mais importante. A Bíblia não pretende resolver todos os nossos dilemas éticos, mas nos equipar para enfrentá-los com sabedoria, discernimento e dependência do Espírito. A principal causa das guerras é a natureza pecaminosa do ser humano. E se o problema das guerras não estiver lá fora, nas instituições ou sistemas, mas aqui dentro, no próprio coração humano, esta perspectiva bíblica corta como uma lâmina afiada através de todas as nossas tentativas de externalizar a responsabilidade pelo conflito. Não são apenas os outros, os tiranos, os fanáticos, os gananciosos que causam guerras. Somos todos nós, carregando dentro de nós as sementes da discórdia. A genialidade desta análise bíblica está em sua universalidade radical. Não importa qual sistema político você defenda, qual ideologia econômica você abrace ou qual estrutura social você promova. Se os seres humanos que operam esses sistemas carregam naturezas corruptas, o conflito é inevitável. Esta é uma verdade que tanto conservadores quanto progressistas precisam enfrentar. Nossas melhores intenções são sabotadas por nossos piores impulsos. Mas o que exatamente significa natureza pecaminosa? Não se trata apenas de atos maliciosos conscientes, mas de uma inclinação profunda para o egocentrismo que permeia até nossas motivações mais nobres. O líder que inicia uma guerra justa pode estar genuinamente preocupado com a justiça, mas também pode estar inconscientemente motivado pelo desejo de poder, reconhecimento ou vingança. Esta é a tragédia da condição humana. Mesmo quando tentamos fazer o bem,
carregamos conosco a capacidade de corromper nossas próprias intenções. A implicação mais perturbadora desta perspectiva é que nenhuma reforma externa será suficiente. Você pode mudar as leis, redistribuir a riqueza, democratizar as instituições, educar as massas, mas se não houver uma transformação interior, os mesmos padrões de conflito emergirão em novas formas. É por isso que revoluções frequentemente devoram seus próprios filhos, e porque utopias se transformam em distopias. Esta visão não é pessimista, mas realista. Ela nos liberta de ilusões perigosas sobre perfectibilidade humana e nos prepara para lidar com o mundo como ele realmente é. Se reconhecemos que todos carregamos potencial para o conflito, podemos desenvolver sistemas que reconheçam e controlem essas tendências em vez de negá-las ingenuamente. O egoísmo, a ganância e a inveja são a raiz de todos os conflitos. Por que três palavras simples podem explicar milênios de derramamento de sangue? Porque elas capturam os motores emocionais mais primitivos que impulsionam o comportamento humano. Egoísmo, ganância e inveja não são apenas pecados abstratos listados em manuais de moral. São forças psicológicas concretas que operam em cada reunião de diretoria, cada negociação diplomática, cada disputa familiar. Considere como esses impulsos se manifestam em escala geopolítica. O egoísmo nacional se disfarça de interesses vitais de segurança. A ganância corporativa se esconde atrás de crescimento econômico necessário. A inveja entre nações se apresenta como busca por paridade estratégica. Cada grande conflito da história pode ser rastreado até estas motivações básicas, mesmo quando envolto em retórica elevada sobre valores, liberdade ou justiça. Mas aqui está o insight mais profundo. Esses impulsos são relacionais por natureza. O egoísmo só existe em relação aos outros. Eu quero mais do que você tem. A ganância é sempre comparativa. Nunca é suficiente se alguém tem mais. A inveja é puramente social. Só posso invejar o que vejo que outro possui. Isso significa que os conflitos não nascem apenas de necessidades materiais, mas de nossa incapacidade de aceitar diferenças e desigualdades inerentes à existência. A análise bíblica vai além da psicologia individual para revelar uma dinâmica social devastadora. Quando indivíduos egoístas se organizam em grupos, tribos, nações, corporações, seus impulsos individuais são amplificados exponencialmente. Um líder invejoso pode arrastar milhões para a guerra. Uma elite gananciosa pode estruturar toda uma economia ao redor da exploração. Uma população egoísta pode apoiar políticas que devastam outras sociedades. Esta perspectiva desafia fundamentalmente as narrativas modernas sobre causas estruturais dos conflitos. Sim, pobreza, desigualdade e injustiça alimentam guerras. Mas por que essas condições persistem? Porque indivíduos e grupos com poder para mudá-las escolhem não fazê-lo, motivados por egoísmo, ganância e inveja. A estrutura não é a causa última. É o resultado de milhões de escolhas individuais orientadas por esses impulsos destrutivos. A esperança, paradoxalmente, emerge do reconhecimento desta realidade sombria. Se compreendemos as verdadeiras raízes dos conflitos, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para preveni-los, não através de reformas superficiais, mas através da transformação desses impulsos fundamentais. A queda de Adão e Eva introduziu o pecado no mundo. E se toda a história humana pudesse ser entendida como uma única narrativa de inocência perdida e suas consequências devastadoras? A narrativa da queda não é apenas uma história antiga sobre duas pessoas em um jardim. É o mito fundacional que explica por que civilizações inteiras podem ser construídas sobre fundamentos de violência e por que até nossos maiores avanços carregam sementes de destruição. A genialidade desta narrativa está em sua simplicidade radical.
Não precisamos de teorias complexas sobre evolução social, luta de classes ou competição por recursos para entender o conflito humano. Uma única escolha, o desejo de ser como Deus, desencadeou uma cascata de consequências que reverberam até hoje. O que começou como orgulho pessoal se transformou em dominação social, exploração econômica e guerra internacional. Mas observe a sequência psicológica descrita no texto bíblico. Primeiro vem a percepção de separação. Viram que estavam nus. Depois, a vergonha. Depois, a culpa projetada. A mulher que me deste. Depois o medo, depois a violência. Caim mata Abel. Esta progressão não é apenas teológica, é psicológica e sociológica. Toda guerra começa com a percepção de separação entre nós e eles, seguida pela projeção de culpa, medo do outro e, finalmente, violência preventiva. A narrativa da queda também revela algo perturbador sobre a natureza do conhecimento. Adão e Eva não foram punidos por serem ignorantes, mas por buscarem conhecimento de uma forma que os separou de sua fonte. Isso sugere que nem todo conhecimento é benéfico e que alguns tipos de progresso podem ser regressivos em termos morais. Quantas de nossas tecnologias militares avançadas exemplificam exatamente isso? A dimensão mais sombria desta narrativa é sua irreversibilidade. Uma vez que a inocência é perdida, não pode ser recuperada através de esforço humano. Esta é a razão pela qual todas as tentativas humanas de criar paraísos terrenos, sejam comunistas, capitalistas ou tecnocratas, fracassam. Elas assumem que podemos retornar ao jardim através de reorganização externa, ignorando que o problema está na própria natureza humana. No entanto, a narrativa da queda não termina com desespero. Ela estabelece o cenário para toda a narrativa bíblica subsequente de redenção. Se há uma ferida primordial na natureza humana, deve haver também uma cura primordial. Esta é a esperança que sustenta não apenas a fé cristã, mas toda a busca humana por reconciliação e paz. Burdekin, o livro de Tiago 4:1-2. Liga as guerras ao desejo humano e à insatisfação. De onde vêm as guerras? Esta pergunta de Tiago corta direto ao âmago da experiência humana universal, a insatisfação crônica que nos consome. Não é coincidência que esta passagem apareça em uma carta dirigida a comunidades cristãs em conflito. Tiago percebeu que os mesmos mecanismos que destroem relacionamentos interpessoais também destroem nações inteiras. A escalada é diferente, mas a dinâmica é idêntica. A palavra grega que Tiago usa para deleites, Edonai, revela algo profundo sobre a natureza do desejo humano. Não se trata apenas de prazeres sensuais, mas de qualquer busca por satisfação que coloque o eu no centro. Isso inclui desejos aparentemente nobres. O desejo por justiça pode se tornar sede de vingança. O desejo por segurança pode se tornar paranoia agressiva. O desejo por igualdade pode se tornar ressentimento destrutivo. Tiago está alertando que até nossas motivações mais elevadas podem ser corrompidas por esta insatisfação fundamental. A sequência que Tiago descreve é clinicamente precisa. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis alcançar. Esta é a anatomia de todo o conflito humano. Primeiro vem o desejo, depois a frustração da não realização, depois a atribuição de culpa aos outros, depois a tentativa de tomar pela força o que não conseguimos obter legitimamente. Quantas guerras seguiram exatamente este script? O insight mais devastador de Tiago é que a satisfação dos nossos desejos não elimina o conflito, apenas o desloca. Nada podeis alcançar, mesmo quando conseguimos o que queremos.
descobrimos que não era isso que realmente nos faria felizes. A insatisfação é existencial, não circunstancial. Por isso, sociedades prósperas não são necessariamente pacíficas, e por isso, revoluções bem-sucedidas frequentemente devoram seus próprios líderes. Esta análise desafia frontalmente as promessas utópicas de todas as ideologias políticas, seja capitalismo, mais consumo traz satisfação, socialismo, mais igualdade traz paz, ou tecnocracia, mais eficiência resolve conflitos. Todas assumem que a insatisfação humana pode ser curada através de reorganização externa. Tiago sugere que isso é uma ilusão fundamental, mas Tiago não deixa seus leitores sem esperança. A carta continua oferecendo uma alternativa radical. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 4:10. A cura para a insatisfação não é conseguir mais, mas querer menos, não através de satisfação dos desejos, mas através de transformação dos próprios desejos. Esta é uma sabedoria que desafia tanto o consumismo quanto o ativismo como soluções para o conflito humano. No Antigo Testamento, guerras foram usadas como juízo de Deus. Esta é talvez a doutrina mais perturbadora e controversa de toda a teologia bíblica. Como pode um Deus de amor ordenar genocídio? Como podem conflitos brutais ser interpretados como expressões de justiça divina? Estas questões não são apenas acadêmicas. Elas tocam no cerne de como entendemos a natureza de Deus e a moralidade da violência. Milhões foram mortos ao longo da história por pessoas que acreditavam estar executando o julgamento divino. A chave para entender esta perspectiva está no conceito bíblico de justiça retributiva. No pensamento antigo, o universo possuía uma ordem moral intrínseca que demandava equilíbrio. Quando essa ordem era violada através de injustiça sistemática, idolatria ou opressão, o próprio cosmos exigia restauração. Guerra não era apenas política ou economia. Era correção cósmica. Esta visão pode parecer primitiva para mentes modernas, mas captura algo que perdemos: a ideia de que ações morais têm consequências que transcendem o individual. Mas observe um padrão crucial nas narrativas do Antigo Testamento. As mesmas nações que Deus usa como instrumentos de julgamento eventualmente são julgadas pelos mesmos padrões. A Síria destrói Israel, mas depois é destruída por Babilônia. Babilônia destrói Judá, mas depois é conquistada pela Pérsia. Isso sugere que o julgamento divino não é arbitrário ou parcial, mas segue princípios morais consistentes que se aplicam a todas as nações. A interpretação mais profunda desta doutrina é que ela nega a neutralidade moral da história. Em um universo secular, guerras são apenas colisões de interesses competindo. Na visão bíblica, elas são expressões de uma ordem moral que eventualmente responsabiliza todas as sociedades por suas escolhas. Isso não justifica toda violência, mas sugere que nem toda violência é moralmente equivalente. A tensão mais aguda surge quando tentamos aplicar esta perspectiva contemporaneamente. Quem tem autoridade para declarar que determinada guerra é julgamento divino? A história está repleta de líderes que usaram exatamente esta linguagem para justificar agressões injustificáveis. Esta é a razão pela qual muitos teólogos modernos argumentam que esta era uma revelação progressiva, apropriada para seu contexto histórico, mas superada pelos ensinamentos de Jesus. Alternativamente, alguns argumentam que o princípio permanece válido, mas sua aplicação requer discernimento profético que raramente possuímos. Talvez a lição não seja que devemos iniciar guerras em nome de Deus, mas que devemos reconhecer que nossas ações coletivas têm consequências morais que transcendem nossa compreensão imediata. Esta perspectiva pode gerar tanto humildade quanto responsabilidade em relação ao poder político e militar. Deus usou nações,
para punir a idolatria e a injustiça de outros povos. E se a geopolítica internacional fosse, na verdade, um drama moral cósmico, onde nações inconscientes servem como instrumentos de uma justiça que não compreendem, esta perspectiva bíblica transforma nossa compreensão de eventos históricos de acidentes políticos em manifestações de uma ordem moral universal. Cada império que ascende e declina, cada revolução que devora seus filhos, cada tirania que colapsa pode ser vista através desta lente teológica. A ironia divina é que as próprias nações usadas como instrumentos de julgamento raramente percebem seu papel. Nabucodonosor não acordou pensando: hoje vou ser o instrumento da justiça divina contra Judá. Ele estava perseguindo expansão imperial, riqueza e glória pessoal. Mas na economia providencial, suas ambições egoístas serviram a um propósito moral maior. Isso sugere uma visão de história onde os motivos humanos e os propósitos divinos podem ser completamente diferentes, mas ainda assim convergir. Esta perspectiva lança nova luz sobre padrões históricos recorrentes. Por que civilizações poderosas e aparentemente estáveis entram em colapso repentino? Por que movimentos de liberação frequentemente se transformam em novos sistemas de opressão? A resposta bíblica é que existe uma lei moral operando na história, que eventualmente responsabiliza todas as sociedades por suas práticas sistemáticas de injustiça. O conceito de idolatria neste contexto vai muito além de adoração religiosa literal. Qualquer sistema que absolutiza valores relativos, seja nacionalismo extremo, materialismo desenfreado ou ideologia totalitária, constitui idolatria no sentido bíblico. E a história mostra consistentemente que sociedades que absolutizam estes valores eventualmente são confrontadas por forças que os desafiam. A Guerra Fria pode ser vista como um confronto entre duas formas de idolatria, capitalista e comunista. A dimensão mais perturbadora desta doutrina é sua aplicação reflexiva. Se Deus usa nações para julgar idolatria e injustiça, que implicações isso tem para nossa própria sociedade? Quando vemos invasões bárbaras, ataques terroristas ou colapsos econômicos, deveríamos perguntar não apenas por que isso está acontecendo conosco, mas o que isso revela sobre nossa própria condição moral. Esta perspectiva não justifica fatalismo ou passividade. Se nações podem servir como instrumentos involuntários de julgamento, elas também podem escolher conscientemente servir como instrumentos de bênção e justiça. A questão não é se participaremos dos propósitos divinos na história, mas se o faremos conscientemente como agentes morais responsáveis ou inconscientemente como ferramentas cegas de forças que não compreendemos. Narcisisdan, o próprio povo de Israel, também foi julgado e punido por seus pecados. Aqui está a reviravolta que destrói toda a interpretação tribal ou nacionalista da justiça divina. O povo escolhido, os recipientes da aliança, os portadores da promessa, eles também não escaparam das consequências de suas escolhas morais. Esta é, talvez, a doutrina mais democratizante de toda a teologia bíblica. Nenhuma nação, por mais especial que se considere, está acima da lei moral universal. A devastação de Jerusalém em 586 a.C. foi um trauma que redefiniu completamente a autocompreensão israelita. Como o povo de Deus poderia ser derrotado por pagãos? Como o templo, a habitação terrena do Altíssimo, poderia ser destruído? Os profetas ofereceram uma resposta radical. Deus mesmo tinha entregue seu povo aos inimigos, porque eles haviam violado os termos de sua aliança. Esta interpretação exigia uma honestidade brutal sobre suas próprias falhas morais. O padrão é consistente ao longo da história bíblica. Período dos juízes, apostasia leva à opressão, reino dividido, idolatria leva ao exílio, período pós-exílico, complacência leva à dominação estrangeira. Cada geração teve que aprender novamente que privilégio espiritual não garante imunidade moral.
Na verdade, a quem muito foi dado, muito será exigido. O privilégio aumenta, não diminui a responsabilidade moral. Esta autoaplicação da doutrina do julgamento divino é o que separa o profetismo bíblico de propaganda nacionalista religiosa. Profetas não eram porta-vozes de interesses nacionais disfarçados de vontade divina. Eles eram críticos implacáveis de sua própria sociedade, dispostos a declarar julgamento divino sobre as mesmas instituições que os sustentavam. Jeremias foi considerado traidor por profetizar a vitória babilônica. Ezequiel teve que explicar por que Deus abandonaria seu próprio templo. A aplicação contemporânea desta perspectiva é profundamente desafiadora para qualquer forma de nacionalismo cristão. Se nem Israel estava imune ao julgamento divino, que nação moderna pode reivindicar status especial diante de Deus? Toda sociedade que se considera cristã ou escolhida precisa enfrentar a possibilidade de que suas próprias injustiças e idolatrias a tornem candidata ao mesmo tipo de correção divina que Israel experimentou. Mas esta doutrina também oferece esperança através do arrependimento. Os profetas não apenas anunciavam julgamento, eles ofereciam caminhos para a restauração através de reforma moral genuína. O exílio não foi permanente porque houve arrependimento. Isto sugere que nenhuma situação histórica é irremediável se houver disposição para a mudança fundamental de direção. Existe um conflito espiritual por trás dos conflitos humanos. E se as guerras que vemos nos campos de batalha fossem apenas o reflexo visível de batalhas invisíveis travadas em dimensões que mal começamos a compreender? Esta perspectiva bíblica sobre realidade espiritual transforma completamente nossa análise de conflitos internacionais. Não estamos lidando apenas com política, economia ou psicologia. Estamos observando manifestações físicas de antagonismos cósmicos entre bem e mal. A genialidade desta visão é que ela explica aspectos dos conflitos humanos que análises puramente materiais não conseguem abordar. Por que sociedades prósperas e educadas ainda se envolvem em guerras devastadoras? Por que líderes racionais tomam decisões que parecem claramente autodestrutivas? A resposta bíblica é que forças espirituais malévolas influenciam ativamente os sistemas humanos, promovendo discórdia, ódio e violência para seus próprios propósitos. Esta perspectiva também explica a natureza sistemática e persistente do mal. Não estamos lidando com problemas isolados que podem ser resolvidos através de educação ou reforma institucional. Estamos confrontando uma oposição organizada e inteligente ao bem, que adapta suas estratégias e muda suas táticas, mas nunca abandona seus objetivos destrutivos. Por isso, padrões de conflito se repetem através de culturas e épocas, assumindo novas formas, mas mantendo dinâmicas essenciais. O conceito bíblico de principados e potestades sugere que forças espirituais maléficas operam através de estruturas sociais e políticas. Não são apenas indivíduos que são influenciados por tentação espiritual. Instituições inteiras, culturas e mesmo nações podem ser dominadas por orientações espirituais destrutivas. Isso explicaria por que algumas sociedades parecem consistentemente escolher caminhos que levam ao conflito, mesmo quando alternativas pacíficas estão disponíveis. Esta visão também oferece esperança, porque sugere que conflitos aparentemente intratáveis podem ser resolvidos através de intervenção espiritual. Se as raízes dos conflitos são espirituais, então oração, arrependimento e guerra espiritual podem ser mais eficazes que diplomacia tradicional ou pressão militar. Isto não significa ignorar dimensões práticas dos conflitos, mas reconhecer que elas podem ser insuficientes sem ação espiritual correspondente. A implicação mais radical desta perspectiva é que indivíduos comuns podem influenciar conflitos internacionais através de disciplinas espirituais. Se existe uma dimensão espiritual operando através de todas as dimensões visíveis, então
Intercederes anônimos em clausura podem ter mais impacto na paz mundial que diplomatas famosos em conferências internacionais. Esta é uma democratização radical da influência geopolítica através da espiritualidade. Efésios 6:12 fala de uma batalha contra principados e potestades espirituais. Não temos que lutar contra carne e sangue. Esta declaração de Paulo revoluciona completamente nossa compreensão sobre a natureza verdadeira dos conflitos humanos. O que vemos como guerras entre nações, classes ou ideologias são, na verdade, manifestações superficiais de uma guerra muito mais antiga e fundamental entre forças espirituais que operam através das estruturas humanas. A linguagem que Paulo usa, principados, potestades, príncipes das trevas, sugere hierarquias organizadas de poder espiritual maléfico. Isso não é superstição primitiva, mas uma análise sofisticada de como o mal opera sistemicamente através de instituições humanas. Estes não são demônios individuais, tentando pessoas isoladas, mas forças estruturais que influenciam culturas inteiras, sistemas econômicos e orientações políticas. A localização desta batalha nos lugares celestiais indica que o conflito primário ocorre em dimensões que transcendem nossa experiência normal. Decisões tomadas em salas de guerra terrestres são ecos de estratégias já formuladas em níveis de realidade que raramente reconhecemos. Isto significa que análises geopolíticas que ignoram dimensões espirituais são fundamentalmente incompletas, não importa quão sofisticadas sejam. Mas observe que Paulo não diz que não lutamos. Ele redefine contra quem lutamos e com quais armas. A batalha continua, mas as armas não são carnais, mas espirituais. Verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus. Esta é uma militarização radical da espiritualidade, onde disciplinas como oração, estudo bíblico e vida santa se tornam atos de resistência cósmica contra forças do mal. A implicação mais perturbadora é que pessoas que pensam estar lutando umas contra outras podem, na verdade, estar sendo manipuladas por forças espirituais que se beneficiam do conflito humano. Nacionalistas e internacionalistas, capitalistas e socialistas, fundamentalistas e liberais, todos podem estar servindo involuntariamente aos mesmos principados que ganham poder através da divisão e hostilidade humana. Esta perspectiva oferece tanto diagnóstico quanto cura. Se podemos identificar as verdadeiras forças por trás dos conflitos humanos, podemos desenvolver estratégias espirituais que vão direto à fonte do problema. Em vez de apenas tratar sintomas através de diplomacia ou força militar, podemos atacar as raízes espirituais através de guerra espiritual informada e organizada. Esta é a esperança mais radical do cristianismo, que indivíduos armados com armas espirituais podem derrotar poderes que nações inteiras não conseguem superar através de força convencional. As guerras são manifestações físicas de uma luta entre o bem e o mal. Imagine se cada conflito armado na história humana fosse, na verdade, um capítulo em uma única narrativa cósmica. A guerra entre luz e trevas, ordem e caos, amor e ódio. Esta perspectiva bíblica transforma guerras de acidentes históricos em batalhas com significado último. Cada soldado que luta, cada diplomata que negocia, cada cidadão que escolhe lado está participando, conscientemente ou não, de um conflito que começou antes da criação e terminará apenas com a consumação de todas as coisas. Esta visão explica por que guerras frequentemente assumem características que transcendem seus objetivos declarados. Conflitos que começam sobre território ou recursos rapidamente se transformam em lutas existenciais sobre valores, identidades
e visões de mundo. É como se forças mais profundas usassem disputas práticas como oportunidades para expressar antagonismos mais fundamentais. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas sobre poder geopolítico, foi sobre duas visões completamente diferentes de dignidade humana e ordem social. A linguagem bíblica de bem versus mal pode soar simplista para mentes modernas, acostumadas a análises nuançadas, mas captura algo essencial sobre como conflitos são realmente experimentados por seus participantes. Soldados não lutam por interesses geopolíticos complexos. Eles lutam porque acreditam que estão defendendo tudo que é bom contra tudo que é mal. Esta simplificação moral é necessária para sustentar o sacrifício extremo que guerra exige. Mas a perspectiva bíblica também introduz uma complexidade moral crucial. O reconhecimento de que o bem e o mal não se distribuem nitidamente entre lados opostos. Todas as partes em um conflito carregam elementos de luz e trevas. Isto significa que mesmo guerras justas são tragédias morais e que vitória militar nunca equivale a triunfo moral completo. O bem pode prevalecer, mas sempre há um custo que inclui corrupção de sua própria pureza.